A redenção e a remissão dos seus pecados só podem acontecer pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é uma verdade que tem que ser dita para você e para qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI tem que saber disso. E ao saber disso, ela tem que se arrepender e se converter a Cristo Jesus, para que assim ela possa ser lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, para que assim ela seja liberta dos seus pecados. Isso é um fato que tem que acontecer com as pessoas. As pessoas precisam entender isso, elas precisam saber que só dessa forma isso pode acontecer. Só através do sangue do Senhor Jesus. Porque o sangue do Senhor Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Pelo pecado de qualquer pessoa. Então, aqueles que se arrependem, se convertem sinceramente ao Senhor Jesus, esses são lavados e remidos. E os seus pecados são cancelados. Porque o sangue do Senhor Jesus faz esse efeito acontecer. Essa é a ação eficaz do sangue do Senhor Jesus. Por isso, as pessoas têm que saber disso. Ficar na ignorância, ficar na condição de quem não sabe ou não conhece, isso é algo que impede as pessoas de alcançarem essa redenção e essa remissão. Então, é preciso falar disso abertamente, principalmente na época em que estamos agora, no século XXI, onde muitas pessoas estão praticando muitos pecados, abominações, impiedades e iniquidades de várias formas possíveis. Isso significa o quê? Que elas estão cada vez mais se tornando pessoas que são presas pelos pecados, são algemadas pelos pecados, são escravizadas pelo pecado, porque aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas aquele que foi redimido e lavado pelo sangue do Senhor Jesus não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele, porque o sangue do Senhor Jesus libertou muitas pessoas dos seus pecados. Isso é um fato real, literal que acontece, em sentido espiritual e físico também. Então, muitas pessoas hoje podem testemunhar isso com clareza, com verdade, para que as pessoas possam acreditar. Porque a redenção e a remissão dos pecados é algo muito evidente na vida das pessoas. Isso traz alegria, traz satisfação, traz a consciência de liberdade. Porque a consciência dessas pessoas é purificada das obras mortas. Obras que ela não quer mais praticar. Não tem como mais ela praticar esse tipo de coisa. Agora ela vai praticar obras que são obras vivas, digamos assim. São obras aprovadas, obras certas. Obras que não tem nada a ver com o pecado. Pelo contrário, obras que se praticadas vão deixar as pessoas longe de qualquer forma de pecado que possa existir nesse mundo. E essa é a ação eficaz do sangue de Jesus na vida da pessoa. Então, as pessoas hoje que estão vivas no mundo, a maioria das pessoas hoje que estão vivas no mundo, precisam disso. É necessário que isso aconteça na vida delas. Mas elas têm que querer isso por conta própria. Então, é uma responsabilidade pessoal de cada pessoa. Eu vou falar aqui, mas a pessoa tem que cair em si, cair na real. Ela tem que querer isso para a sua vida. Porque quando o sangue do Senhor Jesus lavar essa pessoa, ela vai estar totalmente purificada. Ela não vai mais estar morta em seus delitos e pecados, mas ela vai ter vida. E vida em abundância. Então,
Isso é o que as pessoas devem querer. Então, falar sobre essa questão é importante para tentar conscientizar as pessoas que ainda há tempo disso acontecer. Porque enquanto uma pessoa estiver viva, ela pode ter a chance de alcançar a purificação, a redenção dos seus pecados através do sangue do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Onde está escrito assim, ó. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, não importa a quantidade de pecados que uma pessoa tenha praticado. O que pode acontecer com ela é o que está escrito aqui. Se os vossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Então, somente o sangue do Senhor Jesus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, essa purificação dos pecados leva isso a acontecer na vida da pessoa. Isso aconteceu com muitas pessoas e aconteceu comigo também. E pode acontecer com você também a partir de agora. Se você crer nessas palavras, em que o próprio Deus está afirmando isso para você. Para que você, ao ouvir essa afirmação, tenha certeza e convicção de que é isso mesmo que vai acontecer na sua vida em sentido espiritual. Você vai ser lavado e purificado de todo o seu pecado. Todo o peso do pecado que está em sua vida vai desaparecer para sempre. É assim que você deve acreditar. Então, isso é algo muito bem claro e simples de se entender. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Onde está escrito assim, ó. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, já dá para se entender isso. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, pelo sangue do Senhor Jesus que ele derramou na cruz, as pessoas que creem nele têm redenção, elas são redimidas por esse sangue. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que se arrepender e se converter sinceramente ao Senhor Jesus, como aconteceu com essas pessoas que tiveram redenção pelo sangue dele. O sangue do Senhor Jesus fez com que cada uma daquelas pessoas tivesse redenção. É o mesmo que pode acontecer com você hoje. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, segundo a riqueza da graça do Senhor Jesus, que é um favor imerecido, essas pessoas tiveram a remissão dos seus pecados. Elas foram redimidas dos seus pecados. Isso é um fato que aconteceu com elas e pode acontecer com você de verdade hoje também. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Porque as pessoas não podem mais ficar vivendo escravizadas pelo pecado. Elas não podem mais estarem presas pelos pecados. O pecado não pode aprisionar essas vidas mais. E a única maneira de se libertar, de serem redimidas e de serem pessoas que foram remidas dos pecados, é através do sangue do Senhor Jesus, pela riqueza da graça dele.
Então as pessoas têm que acreditar nisso. É uma questão de confiança, de fé, para que assim possa acontecer com essas pessoas, como aconteceu com essas pessoas aqui para quem o apóstolo Paulo escreveu essa epístola. Para eles ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, isso é bom demais. Ninguém no mundo vai conseguir ter redenção ou a remissão dos pecados se não for pelo sangue do Senhor Jesus. Então eu espero que você entenda essa verdade hoje. Agora eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Primeira epístola de Pedro. Chega aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Está escrito assim, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, ele é o motivo pelo qual as pessoas foram resgatadas de um fútil procedimento que os pais delas legaram para elas. Então foi por causa disso, pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, as pessoas que são lavadas pelo sangue do cordeiro, que é sem defeito e sem mácula, elas são purificadas de qualquer defeito e qualquer mácula que poderia existir na vida delas em relação ao pecado. Porque o pecado é o que causa esses defeitos, essas máculas na vida da pessoa. Mas o sangue do Senhor Jesus é eficaz para purificá-las de todo defeito, de toda mácula que pudesse existir. Ela tira as pessoas do fútil procedimento. Elas são resgatadas disso para uma nova vida em Cristo. Isso é um fato que aconteceu com essas pessoas. Ele está falando claramente isso aqui. Então, essa é mais uma razão para as pessoas darem valor e importância ao sangue do Senhor Jesus, que é o sangue da nova aliança, que foi instituída com base em superiores promessas pelo sangue do Senhor Jesus que ele derramou na cruz. Então, as pessoas hoje têm que entender isso. Isso é algo simples de se entender. Para que assim, muitas pessoas hoje possam ser resgatadas sim. Possam ser resgatadas das paixões mundanas, de um fútil procedimento, de uma vida onde elas estão mortas em seus delitos e pecados. Então, as pessoas têm que entender essa questão, que é simples se entender isso através do que está sendo dito aqui, de forma clara, lendo as Escrituras e mostrando para você que existe uma redenção, uma remissão dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim, ó. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para aqueles que creram, essas pessoas têm que andar na luz. E por que elas têm que andar na luz? Porque o próprio Senhor Jesus, em quem elas creram, está na luz. Então elas também têm que andar na luz. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Então, o fato de andar na luz, como ele está na luz, vai fazer com que todos aqueles que creram possam
manter comunhão uns com os outros. E assim o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa é uma palavra verdadeira, porque o sangue do Senhor Jesus, ele purifica sim de todo pecado. É necessário, então, crer, se arrepender, se converter a Cristo Jesus, para que ele possa fazer isso na vida da pessoa, purificar de todo pecado. O sangue dele pode fazer isso sim. Você tem que ter essa certeza, essa convicção hoje. Isso é demonstrado para você, para que você tenha a consciência disso. E tendo consciência disso, chegando à conclusão que isso é verdade, você pode viver essa verdade em sua vida, por experiência própria, como eu estou vivendo, como muitas pessoas hoje estão vivendo, e testemunham isso claramente, para que as pessoas entendam que aquilo que o sangue do Senhor Jesus purificou na vida delas, pode purificar na vida de qualquer pessoa também. A purificação do pecado só é feita pelo sangue do Senhor Jesus. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 5. Onde está escrito assim, ó. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, está bem claro aqui que foi pelo sangue do Senhor Jesus que ele nos libertou dos nossos pecados. Ele pode fazer isso sim. O sangue do Senhor Jesus pode fazer isso acontecer na vida de qualquer pessoa. As pessoas têm que entender isso hoje. Que a única forma de qualquer pessoa estar totalmente liberta dos seus pecados é pelo sangue do Senhor Jesus. E eu espero que as pessoas entendam isso. Entender isso vai fazer com que as pessoas possam crer em Cristo Jesus. E crendo nele, o sangue do Senhor Jesus vai libertar essas pessoas dos seus pecados para sempre, de forma definitiva. Esse é o fato real que não aconteceu ainda com muitas pessoas por causa da incredulidade. Porque muitas pessoas hoje, infelizmente, não creem em Deus e muito menos em Cristo Jesus. E sem crer nisso, elas perdem a libertação dos pecados que elas têm por causa da incredulidade. Elas jogam isso fora. E não pode ser assim. Então, o texto é muito bem claro. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, isso é um fato. Eu espero que essa libertação dos pecados possa acontecer em sua vida pelo sangue do Senhor Jesus, quando você se arrepender e se converter a Cristo Jesus hoje. Então, isso é bom demais. Então, esses foram os textos que eu li aqui. Agora eu vou cantar aqui um hino que vai falar a respeito disso. Porque o primeiro texto que eu li aqui, que estava no livro do profeta Isaías, falou lá sobre os pecados serem... as pessoas que... os pecados poderiam... os pecados poderiam ser purificados e elas se tornarem brancas como a neve. E esse hino que eu vou cantar aqui agora fala a respeito disso. Então preste atenção nessa letra, que é um hino que vai falar a respeito de tudo que eu já falei aqui sobre o sangue do Senhor Jesus. Então, eu vou cantar esse hino aqui agora. Ele é assim. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue
que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor! Pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje que eu queria falar a respeito disso. E agora, com tudo que já foi falado aqui, já dá para você entender isso. Porque é algo simples, falado de maneira simples, que faz compreensão. Agora você pode entender claramente que só pelo sangue do Senhor Jesus você pode se tornar mais alvo que a neve. E eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.